Deus manda. Olha para o seu irmão, Deus ainda manda. Aleluia. Eu estava em oração essa noite, viu, Ezequias? Estava orando essa noite. E desses dias tudinho para cá, depois que eu descobri do meu problema, essa noite foi a melhor noite. O melhor dia foi ontem, assim. De ontem, hoje também foi muito bom, não senti nada. Não senti dor nem nada. Eu via muito mal-estar, muito mal. E eu fui orar a Deus, agradecendo a Deus. E aí eu apresentei algumas questões da igreja, algumas decisões que eu tenho que tomar com relação a alguns trabalhos, para a gente avançar. E eu disse, Deus, me dá um sinal aí, Deus. Quando foi de manhã, eu vi a mensagem da irmã Regina, que não posta no grupo da Beira do Rio, não posta. Ela não posta, dificilmente ela posta alguma coisa. E ela postou um áudio, abençoando. E aquele seu áudio, irmã Regina, foi uma resposta para mim. Uma resposta para mim. E quando eu digo que Deus manda, porque eu estava algumas decisões para tomar, e Deus dizia assim, meu filho, os meus planos não são os seus planos. Aí eu disse, amém, Deus. Aí eu ia para outra questão, viu, Lileide? Aí Deus dizia, o meu plano não é o teu plano, filho. Eu disse, amém, Deus. Tudo que eu vou fazer, eu gosto de conversar com Deus, apresentar a Deus. Para que Deus ele venha estar sabendo. Se nós queremos vencer algumas lutas, adversidades e avançar, nós temos que apresentar aquele que conhece tudo. O nosso presente e o nosso futuro. Principalmente o futuro. Você tem plano, tem projeto? Apresenta a Deus. Ele pode dizer o sim, o não ou espere. E naquilo que eu queria decidir com relação a missões, Deus disse 2 vezes, não. Eu disse amém. Mas quando foi de manhã, Deus disse, eu quero assim. Eu quero assim. Por isso que eu digo, Deus ainda manda. Deus ele manda, Deus ele ordena. E uma coisa eu quero que as crianças escutem. Havia um jovem no Velho Faroeste, essa é uma história real, eu estava lendo esses dias. E esse jovem, ele matou várias pessoas nessa cidade. E ele foi preso. E a sentença dele era morte. Morte por enforcamento. Só que aquela comunidade ficou, apesar dele ter matado pessoas, ele é muito jovem, vai morrer jovem, tudo. Como é que pode? Vamos fazer uma carta para o governador lá do estado. Isso aqui é uma história americana. Para que o governador tenha misericórdia e solte ele. E aquela carta chegou de parte da população daquela cidade, onde ele tinha matado várias pessoas. E quando chegou aquela carta para o governador, ele leu a carta. Uma carta muito melosa, muito amorosa. Mas o governador sabia que ele tinha matado pessoas, que tinha um julgamento. Mas como tinha a carta, ele disse, não, eu vou lá nesse local, nessa cidade. E ele botou uma roupa de pastor. Naquela época, os pastores eram presbiterianos. A colônia inglesa, americana, ele foi colonizado pelos presbiterianos, os anabatistas, que vieram da Inglaterra. E ele se veste ali como um pastor, pega a sua Bíblia e vai até o presídio, ali o local onde ele está preso. E chega lá e diz, olha, eu vim falar de Jesus para você. Essa palavra pode te libertar. E ele desfez do pastor, cuspiu no pastor, destratou o pastor. E o pastor olhou para ele e disse, você teve uma chance
de ficar livre. Eu não quero liberdade, eu não quero Bíblia, eu não quero esse Jesus, eu não quero nada, sai daqui. E aquele governador vestido de pastor, dá as costas, sai. O carcereiro que está lá, assim que o governador vestido de pastor sai, ele vai lá e diz: você teve a chance de ser solto. Porque ali não era um pastor, era um governador que veio dentro da Bíblia com a sua liberdade, como documento da sua liberdade. Estava dentro da Bíblia, ele tinha colocado, assinado já a sentença de liberdade. E você, como recusou a Bíblia, você recusou o que estava dentro da Bíblia, a sua liberdade. E ele disse que ele passou a noite chorando, foi julgado. E quando chegou no dia do enforcamento dele, com 3 dias, ele está lá para ser enforcado. E ele pede uma palavra, porque era um espetáculo para todo mundo assistindo. E quando ele pede aquela oportunidade, ele diz: olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu vou morrer jovem, mas uma coisa eu digo para vocês: nunca rejeitem a palavra de Deus. E ali ele foi enforcado, ele morreu, porque ele rejeitou o que estava dentro da palavra de Deus. Igreja, não rejeite o que está dentro da palavra. A Bíblia fechada é uma coisa, a Bíblia aberta é Deus falando comigo, Deus falando com você. Quem quer assim, levanta a mão, dá glória a Deus. Deus mandou dizer. Deus mandou dizer. Amém. As crianças vão para a escolinha. Abra sua Bíblia no livro de João. O texto que foi lido na mensagem de hoje, onde foi a leitura de hoje, oficial. Não diga, quem leu não diga. Qual foi a leitura hoje, oficial? João, aonde? Versículo 34. Hoje vai ser nela, nós vamos meditar nela. Vai se encaixar com o que eu tenho aqui, eu quero aproveitar esse texto. Eu quero que você entenda que a obra missionária é uma obra de fazer discípulo. O texto ele é muito claro. Eu quero tratar com a igreja sobre isso, porque logo após esse culto eu vou fazer uma reunião ali atrás com aqueles que desejam participar do departamento de missões. Está sendo o último departamento a nós estarmos fechando na igreja os departamentos. Porque eu vim orando com relação como trabalhar, tanto a parte da equipe, como também nós irmos a campo e darmos assistência aos campos, também na implantação de novos campos. Só que essa madrugada foi muito, muito forte, assim, que Deus, ele se moveu, ele falou. Nós temos que entender que missões não é só nós estarmos pensando lá fora, é importante lá fora. Eu estive conversando, hoje é domingo, quinta-feira, com o missionário Elias, ele está no Egito. Ele fez até um convite para a gente estar lá, no mês de abril, no Egito. Eu disse a ele: varão, vou passar por algumas cirurgias aí, eu não vou poder ir agora. Ele falando da escassez de homens e mulheres para pregar a palavra. Escassez, eles, pastor, estão sozinhos aqui praticamente, discipulando, trabalhando em escola, trabalhando em presídios. Eu queria pelo menos aqui alguns homens de Deus para me ajudar em oração. Porque para você ir para o Egito, se alguém tiver o desejo de ir, qual é o custo? Você paga só as passagens para ir e para voltar. Porque lá você tem aonde ficar para dormir, você tem aonde comer, você tem a locomoção. Como é que você paga isso lá? Orando. E ele me dizendo: pastor, nós estamos oferecendo tudo, aonde a pessoa dormir, o que a pessoa comer, o que a pessoa tem que fazer por dia é cumprir 1 hora de oração.
de 24 horas no dia, 1 hora orando. E nós estamos com dificuldade de levantar homens aqui e mulheres aqui no Egito para fecharmos esse momento de oração, porque lá o Egito são muitos deuses. A igreja é muito fechada, não pode estar assim cultuando, até por causa do islamismo, que é muito forte lá. A pessoa que está no islamismo, para vir para ser cristão, tem que ser escondido. Ela não pode dizer abertamente. Ela se converte ao cristianismo, mas a pessoa vai ainda com as mesmas roupas ali. Se é mulher, vai com o rosto coberto, com aquela roupa até o tornozelo. Necessidade. Nós temos aqui a liberdade, irmãos. Eu disse a ele, Elias, quem sabe mais na frente, vamos orar, direcionar. Ele disse a mesma coisa em Israel. Em Israel, que é pertinho de lá, ele vai de carro para lá, para ajudar pastores em Israel que também estão passando por dificuldade por causa da guerra entre com a Palestina. Todo dia lá morre pastor, todo dia morre gente, todo dia morre cristão, todo dia tem problema com a igreja. Se a igreja abre, mesmo escondido, bombas são jogadas dentro das igrejas. Se o seu carro é de um cristão, ele me contando, eles botam bombas. Se você liga, o carro sai, o carro explode, pessoas morrem. Mas isso a mídia não divulga. Ele me contando, eu disse, meu Deus, eu vou passar isso para a igreja, para que a igreja possa ver a necessidade desse mundo. Aqui temos a facilidade, irmãos, de fazermos a obra, mas existe povos que estão precisando. Mas antes da gente atingir os confins da terra, temos que atingir Jerusalém. A nossa Jerusalém é a cidade de Aracati. Jesus disse para a gente estar indo Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Não adianta eu querer os confins da terra se eu não faço a minha parte em Jerusalém, que é Aracati, que é a minha cidade, onde mora o meu povo, onde tem a minha família, tem a sua família, tem seus parentes, vizinho, conhecido. Necessário nós estarmos realmente pegando essa visão e vivendo essa visão. Amém, igreja? Novo mandamento vos dou, versículo 34, 35 do capítulo 13. Novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, assim também deveis amar uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amado, se não tiver amor, você não faz isso aqui. Você não faz isso aqui. Você não faz isso aqui. Não faz. Você não investe em criança. Uma vez eu estava conversando com alguns pastores, e eles vendo o trabalho que a gente faz aqui na igreja, desde o tempo que eu estava na Casa do Povo, na verdade, da Rua Grande, que a gente faz trabalho com criança, porque eu sempre tive essa visão de trabalhar com criança, de atingir a criança. Porque um muçulmano, um islâmico, se você tiver filho, ele pergunta: quanto é o teu filho? Ah, o meu filho é $10.000, pega $10.000, vem para cá. Ele compra o filho, e o teu filho ele vai ser discipulado no Alcorão. E aquilo ele vai ser treinado para ser um homem bomba, uma mulher bomba, para ser explodido. Ele vai ser realmente um radical, um xiita radical, em prol do Deus dele, Alá, com várias promessas pós-morte. Eu conversando com esses pastores, eu falei: pastor Romeu, como é que você investe em criança? Criança não dizima, criança não oferta. Esse meu irmão, sua mentalidade é muito pequena, sua mentalidade é muito radical. A questão, igreja, não é só dízimo, não é só oferta, não é só dinheiro, não. A gente tem que andar naquilo que Deus nos orienta. Jesus disse uma certa vez, ele está sentado ensinando, ele coloca uma criança no seu colo, ele diz o quê? Deixai vir a mim as... Quem? Os discípulos, por não entenderem, estavam barrando as crianças. Ali tem todo um estudo sobre isso.
Deixai vir as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Mas no texto que nós lemos aqui, ele fala sobre o amor. Se eu não tiver amor, irmão, eu não vou me mover em missões. Porque quando eu entendo que é o amor, terça-feira vamos ministrar sobre esse fruto chamado amor. Na quarta-feira as igrejas, congregações vão ministrar sobre o amor. Sexta-feira no Itaiçaba vai ministrar sobre o amor. Essa semana é a semana do amor, onde vamos aprender a amar. Amados, amor é renúncia. Se você não aprender a renunciar, você não ama. E aqui eu não quero que você venha ser um cara, uma pessoa radical por uma denominação, por um modo religioso, não. A gente tem que ser radical contra o pecado e amar Jesus e andar como Jesus nos ensina a andar, para que nós possamos cumprir o grande mandamento. Quem ama, cumpre o grande mandamento. Você recebe o grande mandamento para viver essa grande comissão. Amém, igreja? Então, Jesus dá aqui uma orientação. Nisso conhecerão. Quem é que vai te conhecer? Quem é que vai me conhecer? Os de fora. Eles vão olhar para mim, para você, vão dizer, por causa do amor, eles são discípulos de Jesus. Pela forma que eles se relacionam. Amor é relacionamento. Quantas pessoas já não se fizeram mal? Mas isso não impede da gente amar, da gente ajudar, da gente orar, da gente interceder. E é bíblico isso aqui, sobre a questão da gente orar, os que pelos que perseguem, amar o inimigo, irmão. Viver o evangelho é muito mais profundo do que a gente pensa. Muito mais profundo. Eu conversava com... Nós fizemos um levantamento aqui de casais, temos casais. Nós vamos trabalhar esses casais, para que os casais eles venham realmente ser, dentro de casa, discípulos de Cristo, o homem e a mulher. Porque nossos filhos aprendem também pelo que fala, mas pelo exemplo. O exemplo fala muito forte. Exemplo, o poder do exemplo, o poder da imitação. Nossos filhos nos imitam. Amém, igreja? Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu tenho que amar você. Você tem, não é opção, mas o desejo de estar amando. E Paulo, ele escreveu entre dois ensinamentos, né? O ensinamento do como se move o Espírito Santo, no capítulo 12, e como é manifesto o dom na igreja. Entre esses dois, ele escreve no meio o capítulo 13, que é o amor. O amor dá o equilíbrio, irmão, nos dá esse equilíbrio. Eu sempre tenho dito que quando nós entendemos o amor, a gente se move melhor na igreja. A gente ouve algumas coisas, mas a gente releva, a gente vive mais leve. A gente vive realmente confiando em Deus, crendo em Deus, que Deus ele está no controle de tudo, mas que eu tenho que fazer a minha parte como servo. Como servo. Tá certo? Com relação ao discípulo, eu quero que você abra sua Bíblia em João 20. Você passa mais na frente aí uns versículos, uns capítulos, umas páginas. Em João 20, 21, diz assim, disse Jesus, de novo, ele repetindo, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então quem é que Jesus está enviando? Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. Jesus envia qualquer um? Sim ou não? Não. Ele chama todos. Qualquer um ele chama para si. Ele está chamando. Vem, vem, vem. Mas nem todos estão obedecendo esse chamado. Porque o primeiro chamado é para servir a Ele, se entregar a Ele, deixar a vida de pecado e vir aos pés de Cristo.
Aquela mulher que foi pega no ato de adultério, eu gosto muito desse exemplo, porque aquela mulher ela teve uma escolha de voltar à vida de pecado, ou então deixar a vida de pecado. É eu que faço a escolha, se vou viver pecando, ou se eu vou deixar a vida de pecado, porque Jesus diz, ô mulher, você pode ir, você está livre, mas uma coisa eu te digo, você pode ir, mas não peques mais. A única forma da gente não pecar mais é perto de quem? É perto de quem, igreja? Você vê que aquela mulher virou discípula. Ela vai bancar o ministério de Jesus. Quem bancava o ministério de Jesus financeiramente eram as mulheres. Você vai ver isso quando você lê os evangelhos. Elas ajudavam muito com suas finanças, para que o ministério realmente fosse se desenvolvendo. E quem era o tesoureiro do ministério de Jesus? Assim, Judas. Quem era o tesoureiro do ministério de Jesus? Judas. Era quem mexia no dinheiro. Olha só. Mas no versículo 21 aqui, do capítulo 20, Jesus está recebendo uma orientação do Pai. Ô filho, assim como eu te enviei para uma missão, que essa missão continue de resgatar a muitos, envia também esses aí. Só que aqui não tem mais Judas. Judas já se enforcado, só tem 11. Envia esses 11, para que eles possam multiplicar, possam frutificar. E a ideia aqui é justamente discípulo gerando discípulo. Discípulo que faz discípulo. Nós não fomos chamados para fazer pessoas convertidas ou convencidas, não, é discípulo. Discípulo que gera discípulo. Você vai ver isso muito claro quando Paulo ele começa a separar seus discípulos e ele começa a trabalhar com o seu grupo de discípulos. E é um grupo que ele tem características próprias ali. Não é qualquer um, ele dá essa orientação a Timóteo, que tem que ser homens realmente separados, fiéis, idôneos. Homens que queiram realmente viver aquilo que aprenderam dele. E assim nós temos que ser, irmãos. A minha casa, ela tem que ser uma casa discipuladora, onde eu paro para ouvir, mas eu falo daquilo que Deus quer falar. Precisamos entender o que é ser discípulo, irmão. Porque Jesus vai enviar discípulo. E esses dias foi interessante, porque Deus, eu tinha algumas decisões, como eu disse, para tomar, e eu vinha orando, e Deus disse, é assim, meu filho. Eu disse, quando Deus fala, irmão, amém, acabou-se. Eu não tenho dificuldade em obedecer o que Deus está mandando. Porque Deus, ele sabe o que é melhor. A gente pode, às vezes, não entender na hora. Mas Deus, ele vê o futuro. A gente vê só o aqui e agora. Deus, ele vê na frente. Então a ideia aqui é que Jesus, ele vai enviar quem? Discípulo. E se você quer ser enviado, você tem que ser discípulo. Enquanto você não quiser ser discípulo, irmão, você não vai ser enviado. Você não vai ser enviado. Você não vai ser enviada. E eu disse, o exemplo tem que começar por mim, que sou líder. Eu sou discípulo. Amanhã é a minha aula, toda segunda-feira, de 18h30 até 8h30. Eu e Daniele participamos de um grupo discipulador, onde nós somos discipulados por um grupo de pastores de Fortaleza, que tem pastores de vários cantos do Brasil. Tem coisas que eu já vi há muito tempo, mas que eu tenho que sentar para aprender. Olhe para o seu irmão e diga assim, você tem que sentar para aprender.
Você pode ter feito o que for, irmão. Você pode ter feito o que for, mas tem que sentar para aprender. A nossa grande questão que o diabo trabalha em nossa mente é o que? Tu já sabe demais, tu já sabe de tudo, irmão. Ninguém sabe de tudo. Sempre a gente tem que aprender. Hoje eu aprendi com o áudio da irmã Regina. Eu aprendi com o áudio da irmã Regina. Hoje eu aprendi com a mensagem que eu recebi de um irmão do Córrego do Retiro. Hoje eu recebi uma mensagem de vários irmãos lá de Curitiba, de um curso de pastor que nós fizemos. Ele mandaram uma mensagem lá, eu recebi, aprendi. É sempre aprendendo. Nós sempre temos o que aprender. Então, quando você fecha a sua mente que já sabe de tudo, irmão, você está que nem aquele cavalo que anda com o tapa-olho aqui. Você não consegue ver o que está aqui. Você não consegue ver o que está aqui. Você consegue só ver aqui. Você fica limitado. Agora isso é uma escolha sua, se você quer ou não quer ser realmente um discípulo de Cristo. A ideia é que nós venhamos ter essa mentalidade e na igreja essa cultura de discípulo. Discípulo que geram, que fazem discípulo. A gente foi ensinado que o discipulado era uma classe como essa, né? Eu fui ensinado assim. Mas eu tive que desconstruir na minha mente tudo isso. Que o discipulado, quando eu olho para Jesus, ele tinha o discipulado de 1 a 1. Ele tinha um discipulado com 3. Ele tinha um discipulado com 12. Que era o grupo maior. Então nós temos que entender, irmão, que nós temos que passar por esse processo para que nós venhamos a ser um discipulador, onde eu fui discipulado. A questão é, se você não quer ser discípulo, como é que você vai querer ser enviado? Para cuidar de alguém, discipular alguém. Amém, igreja? Lucas 14, 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Irmão, seguir a Cristo não é sair da sua casa para o culto, não. Olha para o seu irmão e diga assim: seguir a Cristo não é só sair da sua casa, como você saiu hoje, e vir para o culto, não. Diga assim: isso qualquer um faz. Qualquer um faz, irmão. Faz ou não faz? Faz. O discípulo vai muito além do que um culto como esse. Aqui eu estou recebendo uma instrução teórica, onde eu vou ter uma prática aqui e uma prática lá fora. É onde eu vou realmente transparecer no meu exterior aquilo que eu aprendi. Estou sendo alimentado, o meu interior está sendo alimentado, e Deus, Ele vai falando, ó, tira isso, tira aquilo. Você tem que ter isso na sua vida. Você vai se moldando. É eu que me encaixo na vontade de Deus, não é Deus que me encaixa na minha vontade. Ah, é porque Deus, eu só vou, Deus, se for assim, irmão, você não vai nunca. Sou bem sincero, já para cortar logo o barato logo. Você acha que o machado está onde? O machado não está no tronco, o machado está onde? Na raiz. O machado está posto, irmão. Se eu não quiser fazer, eu vou ser arrancado, irmão. Não vai ficar nada. Então eu tenho que entender que existe algo que eu tenho que fazer. Eu tenho que seguir a Cristo. Eu pego a minha cruz, eu renuncio, pego a minha cruz e sigo a Cristo. Esse é o preço do discipulado. O primeiro chamado é para ser discípulo. E você diz sim. E em seguida Ele te chama para fazer discípulo. E você diz sim também. É cuidar de alguém. É cuidar de alguém. É você ter tempo para cuidar de alguém.
de acordo com a palavra. Não é o que você pensa, é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia está orientando. Você não pode discipular de forma efetiva se você não souber de fato quem é Cristo. É no ser discípulo que eu aprendo quem é Cristo. Quem é Cristo para você? Quem é Cristo para você? Quem é Cristo na sua hora vaga? Quem é Cristo quando vem um feriado? Esse ano vai ter muito feriado. Muito feriado. Cai quinta, sexta, quinta, sexta, quinta, sexta. Quem é você nos feriados? Quem é você nas folgas? Então, quando eu sei que eu sou um discípulo de Cristo, eu vou me mover como Cristo se movia. Eu vou buscar o que Cristo buscava. Eu vou orar como Ele orava. Você quer aprender a orar? Leia Salmos e leia João 17. Ali tem um modelo de uma oração intercessória muito forte. João 17, muito forte. Porque tem gente que balbucia, irmão. Repete coisas. Uma oração sem nexo, sem conexão, sem propósito. Oração tem que ser intencional, para que haja uma efetividade. Amém, igreja? Mas o tema de hoje é sobre eu assumindo a minha identidade de discípulo. Eu tenho que assumir a minha identidade de discípulo, irmão. Identidade é aquilo que me representa, é aquilo que as pessoas me veem. É uma identidade. Quando a gente vai para algum canto, as pessoas pedem um comprovante, uma identidade, para comprovar que eu sou Romeu, para comprovar a foto, tem que ter foto, para comprovar se realmente sou eu. Então, identidade de discípulo é aquilo que mostra que você realmente é alguém em Cristo, alguém que foi transformado por Cristo. Efésios 5:8 diz assim: porque outrora vocês eram trevas, a gente estava nas trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filho da luz. A gente foi transportado do império das trevas para o reino da luz. Olha só, você saiu do reino das trevas, a gente saiu, eu também saí. O reino das trevas para... Quem faz isso? Cristo. Então, se eu ainda vivo a minha vida antiga, eu estou no império das trevas. Se o meu modo de pensar, meu modo de agir, meu modo de falar, de me relacionar, esse jeitinho que a gente quer dar, porque tem gente que quer ser sabido, né? Demais. Mas sabidez aí, só Jesus. É do império das trevas. Quando a gente vai para o reino da luz, opa, é totalmente diferente. Ou você vive no reino das trevas, velho homem, velha natureza, ou você vem para o reino para ser discípulo. Você só vai ser discípulo se você estiver no reino. O discípulo não é o que você... eu sou discípulo, você está falando, verbalizando, não. É a sua forma de pensar, de sentir, de se relacionar. Jesus, uma certa vez, ele está em uma campanha missionária e ele olha para uma multidão que está em Cafarnaum e ele diz: olha, esse povo, eu vejo esse povo, eu me compadeço desse povo, estou com compaixão desse povo, porque esse povo está como ovelha sem pastor. É você olhar para aquilo que aconteceu sábado e domingo aqui na cidade e você vê assim: existe uma obra inacabada em minha cidade. É você olhar para a procissão que teve aí, onde colocaram um santo em cima de um carro, porque ele não pode andar.
Colocaram lá um boneco em cima de um carro. E pessoas andando. E o outro chorando. Olhando. E se cumpre o salmo. Não pode andar, não pode ouvir, não fala. O que é que a Bíblia diz? Se torne assim como ele, os tais que o servem. E eu vendo aquilo no Facebook, eu me ajoelhei e disse: Deus me perdoa. Porque eu tenho que fazer mais. Existem pessoas que estão se perdendo, servindo a um Deus que para andar pelas ruas da minha cidade tem que ser colocado em cima de um carro. Ainda tem que ficar 8 homens segurando lá, para não cair, o carro parava, ficava. Isso, meu Deus. Se isso não te dói, irmão, tem algo errado com você. Porque o discípulo, ele sente o que Jesus sentia. Jesus olhava para a multidão e sentia a dor dela. Ontem teve um pré-carnaval. Eu vi as fotos. Jesus, não manda ninguém, me manda, me envia, me dá poder para mim ir pregar nas ruas da cidade. Esse negócio de enviar os outros, não, eu quero ser enviado. Você sentir a dor de uma cidade perdida. Agora cabe a nós nos posicionar. Se eu sou discípulo, eu vou fazer algo, irmão. Eu vou sair da minha zona de conforto. Eu vou sair daquilo que eu quero fazer para aquilo que Deus quer que eu faça. É uma diferença muito grande. Mas para isso eu tenho que ter disponibilidade e disposição. Disposição. A questão, Jesus faz uma pergunta: quem enviarei? Jesus pergunta: quem que eu vou enviar, Romeu? Ô Romeu, quem que eu vou enviar? Nas ruas, para pregar o Evangelho. Quem que eu vou enviar, Romeu? Para visitar as casas, visitar os perdidos, os abatidos, libertar oprimidos, libertar cativos, dar vista aos cegos. Irmão, o pior cego não é aquele que não enxerga, é aquele que tem os olhos, mas não consegue enxergar a sua vida. É uma cegueira espiritual. É uma palavra de confronto hoje, para nós nos posicionarmos e dizer para nós mesmos, não é para mim: Jesus, me envia. Me envia, Jesus. Nem que eu perca a minha cabeça, nem que eu morra, mas me envia. Porque a gente pensa que ir para campo é para receber medalha, troféu, receber aplausos, receber encomenda, receber isso. Não, meu irmão. A gente está sendo enviado para pregar o Evangelho. A gente está indo para realmente um campo cheio de lobos que estão prontos para nos devorar. Mas a gente vai, porque ao nosso redor quem está conosco é o poderoso Deus dos exércitos de Israel. Aleluia. Você é o que a Bíblia diz que você é. Saber sua identidade de discípulo, ele te gera uma convicção e te faz mais forte. Nós vamos passar por lutas, sim. Jesus passou por tentação. Jesus passou por confronto. Pessoas que Jesus curou, depois foram testemunhar contra ele. Mas Jesus não deixou de cumprir sua missão. A missão que o Pai enviou. Ele veio com um propósito. Ele estava muito focado no que ele queria. Nasceu pobre, irmão. Quem foi que nasceu aqui no estábulo? Então você nasceu melhor do que Jesus.
Ele nasceu no nosso rei, o nosso Deus nasceu no estábulo. Ele era pobre. Pastor, como é que ele era pobre? Quando você lê Lucas, Maria e José não tinham nem condições de oferecer um carneiro. Ofereceram, você lê Levítico, eles oferecem 2 pombinhas. Aí você vai lá em Levítico e você lê Levítico. Quem é que oferecia 2 pombinhas? Quem não tinha condições. Mas mesmo assim ele não olha para o seu passado, para a sua pobreza. E ele tenta retroceder, não. Ele diz, não, eu fui enviado com um propósito, eu nasci com um propósito, e eu vou cumprir esse propósito. Tudo que ele vai fazer, ele conversa com o Pai. Essa identidade de discípulo nos leva a conversar com o Pai diariamente, constantemente. Ele vai escolher os 12. E quando você lê Marcos, é muito claro que ele sobe ao monte para orar. Ele desce no outro dia do monte. Quando desce do monte, ele escolhe os 12. Depois de orar, não é pela cara de ninguém, não é porque fulano de tal é meu amigo, é porque o cara, se não der oportunidade, vai embora. Porque isso não funciona na igreja. Jesus, ele sobe, ora, desce, escolhe e vamos avante. Isso é uma identidade de discípulo, irmão. Tudo que vai fazer, ele está conversando com o Pai. Ele não dá um passo em falso. Então, saber a minha identidade é importante. Quem você é? Você realmente é um discípulo? Você realmente é um discípulo? Saber sua identidade te gera convicção e o faz mais forte. 1 Coríntios 15:10 diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha só. O discípulo, ele reconhece que aquilo que está motivando ele, que está dando força a ele, que está gerando algo nele, não é ele, é Deus, é Cristo nele. Amados, você fica parecido com quem você anda. Quando eu andava do mundo, eu era parecido com o mundo. Mas como eu estou andando com Cristo, eu tenho que me parecer com quem? Com Cristo, irmão. Eu tenho certeza que Cristo não vai poupar palavras e não vai alisar a tua cabecinha vendo você no erro, não. Amados, pense uma coisa. Se Deus não poupou o Filho, imagine eu e você. Você pode pensar, não, mas Deus me ama. Ele te ama. Eu creio nisso, mas o Deus que amou também é justiça e juízo. Então aprenda isso nessa noite. Jesus, ele se move como um discípulo do Pai, gerando outros discípulos que vão ser enviados. Você não vai ver essa outra palavra antes da ressurreição de Jesus. Você só vai ver o enviado depois da ressurreição, depois de 3 anos e meio. Depois que Jesus ressuscita, conversa com eles, sopra o Espírito Santo nele, há uma regeneração, há uma mudança, há um entendimento. Aí eu vejo aqui na igreja, gente, meu Deus, esse cara tem algo errado, ou não estou entendendo a palavra, ou estão cego, eu não sei, tem algo errado. A obra de Deus é muito séria, irmão. É
muito sério. É muito, muito, muito sério. Então, se eu quero ser enviado, começa hoje, irmão, ser discípulo. Tenha humildade, tenha esse amor, queira aprender. Não queira ser mestre, não. Porque o mestre é Jesus, irmão. O mestre é Jesus, irmão. O mestre é Jesus. Amém, igreja. Paulo diz assim. Paulo tinha experiência para falar isso. Eu plantei. Aí ele humildemente diz: Apolo regou. E ele, honrando a Deus, diz: mas Deus deu crescimento. Uma pessoa que não é discípulo, que não foi transformado, eu plantei, eu reguei, eu que fiz crescer. Mas o que eu aprendo aqui como discípulo é que eu plantei, o outro regou, mas eu reconheço que nem o que planta, nem o que rega é uma coisa, mas Deus que dá crescimento, a orientação, a força, a inteligência, o direcionamento. Deus tem algo com essa igreja, tem. Mas nós precisamos nos envolver como discípulos humildes. Discípulos que estão aqui para aprender, não, eu estou aprendendo. Comece carregando a Bíblia de alguém. Comece trazendo um copo d'água para alguém. Comece no simples. Não queira começar pregando não aqui não. No púlpito não. Comece aí. Comece arrumando os instrumentos. Comece vindo limpar os ventiladores. Comece acompanhando alguém. Ô Felipe, deixa eu carregar só tua. Tu vai pregar hoje, cara? Eu vou só carregar o teu paletó. Tu deixa, meu irmão. Vai pregar, eu vou ficar só olhando. Quando eu comecei a evangelizar, eu não sabia evangelizar. Só que eu tinha uma percepção. E eu perguntava, quando é que tem evangelismo? E diz, rapaz, era de 2 em 2 meses. Quando tiver eu quero ir. Eu acompanhava os homens, os presbíteros. Eu ficava lá olhando como é que ele falava, como é que ele dizia. Meu primeiro evangelismo foi em Pedra Redonda. Foi um grupo a evangelizar lá. E eu fui, a gente saía 2 da tarde, voltava quando terminava o culto. Chegava em casa 10 da noite. E ali eu ficava observando, eu não falava. Quanto muito eu orava. Mas eu, como eu não sabia evangelizar, eu ficava lá, observando como é que ele falava, ele sentava. A gente foi uma vez, viu, Cicinho, lá no Morrinho, evangelizar lá. Meu segundo campo, Carlos Eduardo, foi lá. E a gente chegou numa casa, o cara fez assim com a porta. Pá, que a porta quebrou, caiu do outro lado. De tanta raiva de crente, eu tenho ódio de crente. O cara, pá, o cara bruto, não, acho que era primo de seu Lunga. E eu estava ali, eu me assustei, mas eu peguei, olha só, eu peguei a porta. Aí disse, meu senhor, coloca onde? Aí ele, coloca ali no canto, eu coloquei no canto. Ele disse, entra aí para falar, entra para falar. Eu fiquei ali olhando, meu Deus do céu, como é que a gente lida com gente assim? Aí eu fiquei sentado, o pessoal evangelizando e tudo. E o homem muito bruto, ouviu, vai terminar não esse negócio? E eu olhei ali, tudo. Já tinha outra casa que o pessoal oferecia tudo, aqueles bolinhos, esse pacotinho de bolinho, bolinho com café e tudo, não, a gente veio falar de Jesus e tal, eu ali aprendendo, eu só observando como é que fazia.
Saber sua identidade é importante, irmãos. Seja humilde. Evangelho é humildade. Jesus foi humilde. 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 Humildade. Que Deus abençoe a igreja. Que a igreja entenda realmente que nós estamos vivendo missões através de uma visão discipuladora, fazer discípulo. A mensagem é muito clara: vão fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Fazer discípulo. Fazer discípulo. A visão é uma visão, não é muito local, é uma visão nacional, mas que começa aqui. Começa aqui, pela minha cidade. Começa pelo Morrinho. Começa pela Vila São José ali, né? Lá. Também o Sítio São José. Começa lá no campo, que mudou agora, São Francisco, é o campo da Espinha, que é o São Francisco agora. Né? Lá. E assim vai, irmãos. Nós temos que ser esse discípulo, as pessoas... Irmãos, uma palavra, aprenda isso, anote isso. Uma palavra convence. Uma palavra convence. Mas um exemplo arrasta. Um exemplo arrasta. Você entendeu, Felipe? Um exemplo arrasta. Os músicos entenderam? Um exemplo arrasta. Aí você nem fala. Só senta lá. Você só senta. As pessoas chegam. Cheguei lá para fazer o cadastro, irmã Regina, na beira do rio. Eu sentei, pessoal, pastor, ore, pastor, ore. Eu sei que tem gente que tem dom de cura, tem dons. Mas uma coisa eu aprendi a valorizar o outro. Todos são importantes, porque existe uma alma. E aonde existe uma alma, existe um campo missionário. Que nós possamos nos mover em ser discípulo e viver essa vida discipuladora. 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas ou velhas se passaram. Eis que tudo é novo. É uma coisa nova. Uma vida de discípulo, uma vida nova. A prioridade de um discípulo está aprendendo de Cristo e se movendo naquilo que Cristo se movia. Simples, irmão. Simples. Os textos de Atos me chamam muita atenção, porque em todos os textos, os capítulos, eles falam sobre juntos. Eles estão juntos orando. Está preso, a igreja está orando. Eles saem da prisão, vão para a casa lá de Maria, mãe de Marcos. Vamos juntos orar. Há essa unidade. Estar juntos. Nós somos chamados para estar juntos. Por isso nosso lema é como? Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Todos os que criam estavam juntos. Todos os que criam estavam juntos. Me perguntaram esses dias: pastor, por que o senhor está ministrando em todos os campos sobre o hábito no Espírito Santo? Tem um objetivo. Aqui nada é à toa. Tem um objetivo da gente aprender, irmão. Porque se eu não ando no hábito do Espírito Santo, ou eu ando no meu hábito carnal, no meu hábito natural, ou no hábito do demônio. Não temos muita escolha. Eu prefiro me mover no hábito do Espírito Santo, onde vai ter o fruto. Onde terça-feira vamos sobre o amor.
será que realmente eu amo? Será que realmente eu tenho um amor na minha vida? Vamos descobrir terça-feira. Se realmente eu amo. Que é o grande mandamento. Amém, igreja? Fica de pé, nós vamos louvar um hino. O Fábio vai estar louvando. Pra gente, logo após, estar orando. Olhe para o seu irmão e pergunte: você tem vontade de fazer discípulo? Pois você tem que ser um discípulo antes. Glória a Deus. Amados, após o culto eu vou me reunir lá atrás. Eu trouxe aqui um material para a gente conversar sobre como é que vai funcionar o departamento de missões. Pastor, quem pode participar? Toda a igreja está convidada. Mas a coordenação do departamento vai ser 5 irmãos ou irmãs, mesclado, né? Mas os demais vão cooperar de alguma forma, tá certo? Nem que seja para levar a caneta de alguém, né? A bolsa de alguém, né? Eliseu, irmão, quando começou o ministério, ele levava o quê de Elias? Levava fosse hoje, levava pasta, levava comida. Você viu que estava direto lá, Elias na frente e Eliseu atrás, mas de olho, aprendendo. Ele aprendeu de tal forma que se você fizer os dois, pegar os dois, Eliseu foi muito mais usado, tanto na palavra profética como na palavra realmente revelada, com relação à manifestação de Deus. Mas Deus escolheu Elias para ser arrebatado. Mas Eliseu, porque ele aprendeu na escola dos profetas. Nós temos que estar na escola, viu? Olha para o seu irmão e diz assim: você tem que voltar para a escola do discípulo. Vamos louvar o nosso Deus. Fábio louvando a Deus. Logo após a gente ora, encerra, para a gente ter a nossa reunião em nome do Senhor Jesus.